Olá pessoal, tudo bom? Beleza? Vamos continuar com a química, vamos adentrar o segundo bimestre, semestre, sei lá como é que tá essa bagunça, né? Vamos lá. Assunto, continuação, ok? Vamos falar sobre soluções que são ácidas, que são básicas ou neutras, tá certo? Isso tudo tem a ver com qualidade de água, tá? Porque a água está envolvida em tudo, né? Quando a gente fala solução ácida, solução básica, a água pode estar ácida, pode estar muito básica, tem tudo isso. Para manutenção da vida, a água tem que estar nem ácida, nem básica e também não pode estar neutra, pH 7, por exemplo, né? O que nós vamos ver aqui. Está numa faixa entre 6 e 9 e tal. Então, isso aqui tem uma importância no estudo, na análise de água, de rio, de mar, de cachoeira, de represa e por aí vai, tá? Vamos ver como isso aqui funciona. Bom, tudo tem a ver com equilíbrio químico, certo? Acabamos de falar sobre equilíbrio químico, pode ter alguma dúvida ainda, aqui pode ser que tire, tá bom? Vamos lá. Então tem a ver com o equilíbrio químico da água, que nós vamos trabalhar aqui com água, e o equilíbrio químico, quando fala da água, é o equilíbrio iônico da água, tá? Que a água vai se dissociar em íons, cátion e ânion, tá? E a água, ela tem essa propriedade, essa peculiaridade de se auto-ionizar, tá? Sem interferências, ela se auto-ioniza. Por exemplo, se a gente tem cloreto de sódio, sódio de cozinha sólido, a gente dissolve na água, está havendo uma dissociação do cátion, do ânion, no caso a formação do cátion sódio e do ânion cloreto de sódio, tá? Eles se dissociam. Tá certo? Isso é a ionização do cloreto de sódio. Só que acontece isso em solução aquosa, tá certo? A água já é a tal aquosa, não dá para dissolver água na água, certo? Mas ela se dissocia. Então aqui, ó, podemos representar a água reagindo com ela mesma, tá? Isso num recipiente onde só tem a água. Temperatura ambiente é 25 graus, temperatura influencia em tudo, então temperatura tem que estar a 25 graus, ambiente. E aqui então, ó, água reagindo com água, né? E vai formar este cátion H3O+, que a gente chama de hidrônio, e o OH-, tá? O íon hidróxido, tá ok? E aqui, o que está acontecendo? Um hidrogênio aqui dessa molécula de água, ele vai passar aqui para essa outra molécula de água, que aí forma esse aqui, porque tem um hidrogênio a mais. Hidrogênio é o positivo, tá? Então fica H3O+, beleza? Então isso aqui é a auto-ionização da água. Íon positivo, que é o cátion, e íon negativo, que é o ânion, tá? Podemos simplificar aqui, ó, a água. Veja bem, ó, isso é importante. Olha aqui, ó, setinha que vai, setinha que vem, direta e inversa, reação direta e inversa. Isso aqui está em equilíbrio químico, tá? No caso aqui está acontecendo o equilíbrio químico, que é o equilíbrio iônico da água, tá certo? Todas as regras do equilíbrio químico que nós vimos se encaixam aqui, tá? Aqui, então, resumidamente, a água se auto-ionizando. Aqui, ó, H+, tá? Para simplificar, mais OH-, tá certo? Se a temperatura variar, se a temperatura, então, aumentar de 25 para 30, 40, vai aumentar a concentração aqui de H+ e OH-. E aí, o equilíbrio, ele vai se deslocar para a direita. Tá? Ok? Se aumenta a temperatura, vai deslocar para a direita o deslocamento
praticamente é para a direita, para a formação de H+, e OH-, tá? Vai aumentar essa concentração. Então a temperatura aqui influencia. Então quando vai se fazer os experimentos, uma situação, um problema, a temperatura sempre vai estar constante, no caso a 25 graus. Se não estiver, tem que ter outras informações, como nós vamos ver, ok? Bom, aí o que acontece? A constante de equilíbrio aqui da autoionização, desta reação química, que é uma ionização, ela é montada da mesma forma como outra reação. Então, é o produto das concentrações dos produtos, certo? Sobre a produto, no caso só tem um reagente, então sobre o reagente. Então, é produto sobre reagente. As concentrações dos produtos sobre os reagentes. No caso tem 2, multiplica. Só que a concentração da água, no caso, a água, quando ela se dissocia, essa dissociação não é muito grande, aliás, não é nada grande, ela é bem pequena, muito pequena, tá? Então, essa concentração aqui de água inicial, depois que acontece a ionização e entra em equilíbrio, esta concentração, ela praticamente não muda nada, é insignificante, é desprezível, vamos ver aqui, tá? É desprezível, por isso que como é constante isso aqui, na hora de a gente fazer lá o equilíbrio químico de algumas reações, que a gente fala, olha, água no estado líquido, ou alguma substância pura no estado líquido, ela é constante e não entra no cálculo, né? Vamos ver aqui como é que funciona isso. Aqui funciona assim, ó. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é insignificante. Supondo 1 litro de água, tá? 1 litro de água, temos 1 quilo, 1000 gramas de água, né? A densidade é 1, então 1 litro equivale a 1 quilograma, 1000 gramas. Para a gente calcular aqui a concentração molar nessa situação aqui, que temos a massa de 1000 gramas, né? Então, é a massa, a razão entre a massa molar da água vezes o volume em litros, certo? Então, 1000 gramas, 18 é a massa molar, né? Oxigênio 16, hidrogênio 1, a massa molar deles, né, em gramas por mol. Então é 1 vezes 2, 2, mais 16, 18. Vai fazer esse cálculo aqui. A molaridade da água para essa massa é 55,6 mols por litro, ok? O que acontece? Experimentalmente, a ionização da água aqui, o que se ioniza de água são 10 elevado a menos 7 mols por litro, ok? Isso a 25 graus. Se é essa quantidade aqui, que a cada mol por litro que se ioniza, nós temos essa quantidade aqui, 55,6 mols por litro. Se ioniza isso aqui, então tem que tirar essa quantidade. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, aqui, tá? Você vai tirar, fazer uma subtração desse valor desse aqui. Não muda nada, aqui vai ficar assim, 5,99999, não mudou nada, tá? Então por isso que diz por isso que é constante isso aqui e acaba não entrando no cálculo, ok? Então o que é aqui importante? A água se auto-ioniza, certo? Em cátion H+, e ânion OH-, tá certo? Ela é uma reação endotérmica, então quando se aumenta a temperatura vai aumentar a concentração de H+ e OH-, então o deslocamento é para a direita, para a formação dos produtos, dos íons, tá ok? Isso é importante. Daqui agora, vamos passar para cá. Então vamos lá. E lembrando que isso aqui é uma constante, se é constante, o valor não vai mudar, certo?
É constante para isso aqui, não muda. Se eu mudo aqui, provavelmente vai mudar aqui e a constante acaba sendo a mesma nesse caso de ionização. Vamos lá. Aqui. Já que isso aqui é uma constante, e eu tenho uma constante aqui, eu vou colocar a constante do lado da constante. Vamos passar para lá. Tá? Então, uma constante vezes uma constante vai resultar em outra constante. Tá? É como se fosse assim, ó. 4 é uma constante, 2 é outra constante. 4 vezes 2 é 8. Então, temos uma outra constante, no caso que seria 8. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho a constante de equilíbrio vezes aqui a concentração da água, que é uma constante. Constante vezes constante vai dar uma outra constante, que é o KW. Constante de ionização da água. O W é água em inglês, water, certo? Tá bonito? Water. Olha o sotaque, ok? Aqui, então, a constante de ionização aqui da água é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, ok? Então, isto aqui também é o que temos que gravar, tá? E a 25 graus, esta constante tem este valor de 10 elevado a menos 14 mol ao quadrado por litro ao quadrado. Esse valor 10 a menos 14 é o valor da constante de ionização da água. Tá? Ah, mas isso aqui é sempre? É sempre se for esse valor. A temperatura a 25 graus. Se esse valor altera o valor da constante. Tá? Ela é constante nessa temperatura que tem que ser constante. Beleza? Vamos lá. Agora aqui, né? Então, eu estou falando de solução ácida, básica, neutra, né? Então, a gente fala numa solução, essa solução tem caráter ácido, tem caráter básico ou é neutra, tá? Vamos ver isso aí. Vamos ver em que situação é neutra, em que situação o caráter é básico e em que situação é ácido, tá certo? Então, vamos lá. Numa situação onde temos lá a solução neutra, né? Vamos ver. Então, no caso aqui, água, certo? A água. Essa concentração de H+, da ionização, ela tem que ser igual à concentração de OH- para que a solução seja neutra. Tenho a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui. Então, vamos lá. H+ é onde dá o caráter ácido. Então, o cátion, H+, dá caráter ácido. O ânion, OH- dá o caráter básico. Tá certo? Ok? Então, tenho mais H+, então caráter ácido. Tenho mais... Isso, mais concentração, uma concentração maior, né? OH- caráter básico. Quando essas concentrações são iguais, a solução é neutra. Então, ó, KW é o KW dessa situação aqui numa solução neutra, certo? É a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, certo? Já que são iguais, então... é a concentração de H+ vezes a concentração de H+, certo? Eu substituo esse OH- pelo H+, é o mesmo valor, certo? Aqui supondo é 2, então aqui também é 2, então é 2 vezes 2, né? A mesma coisa, tá? O que vai acontecer? H+ vezes H+ é H+ ao quadrado, certo? Matemática. Então, KW igual a concentração de H+ ao quadrado. Mas a 25 graus, a constante de ionização, KW, é 10 a menos 14. A gente já sabe disso. A gente já está sabendo disso aí. Então, substituindo o KW
por 10 a menos 14, temos que 10 a menos 14 igual a H mais ao quadrado. Tá certo? Então, matemática aí entrando. Eu não quero saber o valor de H mais ao quadrado, só de H mais. Eu quero saber a concentração de H mais, não a concentração de H mais ao quadrado. Então, raiz quadrada, H mais igual a raiz quadrada de 10 elevado a menos 14. Aí vem as regras aí das raízes, das raízes, certo? O que vai acontecer? Aqui tem um 2, menos 14, vai tirar essa raiz e isso aqui passa a ser menos 7, tá? Então, a raiz quadrada tem uma base e tem um expoente. Esse expoente é dividido pelo 2 aqui da raiz quadrada. Então, nesta situação, a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7 mol por litro. Nessa situação, H+ é igual a H-. Então, a concentração de H+ 10 elevado a menos 7 mol por litro e a de OH- também. Tá? Então, na situação de solução neutra, água pura, no caso, água pura, pH que vai estar lá neutro, tá? Tá indicando que é neutro, as concentrações de H+, concentração de OH- são iguais e equivale a 10 elevado a menos 7 mol por litro, tá? Sempre, isso não muda, tá? Isso não vai mudar não. Solução neutra, as concentrações de H+ e OH- são iguais a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Agora aqui, mas e se não for neutro? E se for um caráter, um meio, a gente fala caráter do meio, que meio? Da solução, tá? A gente não sabe qual é, então de um meio qualquer. Aí, vamos ver para uma solução ácida. Então a gente tem lá uma solução e esse caráter dessa solução é ácido. O que acontece com as concentrações de H+ ou OH-? Nessa situação, a concentração de H+ ela é maior que de OH-. Tá? Maior quanto? Não sei. Mas tem que ser maior de que 10 elevado a menos 7. Tá? E a concentração de OH-, tá? Vai ter que ser menor do que 10 elevado a menos 7. Acontece isso, aqui, vamos colocar com preto. Nessa situação de solução ácida, o H+ é maior que 10 elevado a menos 7. Então, aqui essa concentração ela é maior que 10 elevado a menos 7 e aqui é menor que 10 elevado a menos 7. E isso vai ter que ter uma proporcionalidade, por quê? Porque esse Kw é uma constante, e essa constante a 25 graus, ela não muda, é 10 elevado a menos 14. Então, se aqui aumenta a concentração de H+, para constante continuar constante, a concentração de OH- diminui. Tá? Então, para uma solução ácida, a concentração de H+ é maior que a de OH-, né? H+ é maior que 10 elevado a menos 7, de OH- tem que diminuir. H+ é maior, a de OH- tem que diminuir. Aumenta aqui, diminui aqui, para que a constante seja constante, 10 elevado a menos 14, com a temperatura constante a 25 graus. Ok? O mesmo vai acontecer quando o caráter é básico, a solução é básica, só que inverso. Mesma coisa, inversa. Tá? O que vai acontecer? A concentração de OH- vai ser maior do que a concentração de H+. Então, a concentração de OH+ tem que ser maior que 10 elevado a menos 7 e a de H+ menor que 10 elevado a menos 7 para que a constante continue constante. Então, nesta situação aqui, o que vai ocorrer? Aqui, para soluções básicas, a concentração vai ser maior que 10 elevado a menos 7, consequentemente, aqui vai ter que ser menor que 10 elevado a menos 7, para que dê os 10 elevado a menos 14, que é a constante de ionização da água
que é constante a 25 graus e não pode mudar. Ok? Então, por enquanto é isso e daqui a pouco a gente volta. Valeu, obrigado. Voltando, pessoal, vamos continuar. Então aqui, o caráter do meio, certo? Vamos ver aqui, nessa situação, qual vai ser o caráter do meio quando a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos 6 mols por litro. Tá? H+ com OH-, a soma tem que dar 10 elevado a menos 14, que é a constante, tá certo? Se eu tenho a concentração de H+, 10 elevado a menos 6, qual vai ser a concentração de OH-? Pensa aí. E agora? Faz a continha. Menos 14, menos 6, 8 com 6, 14, certo? Então aqui a concentração de OH- vai ser 10 elevado a menos 8 mol por litro. Nessa situação, qual é o caráter do meio? É ácido, básico ou neutro? Para ser neutro tem que ser iguais. E iguais a 10 elevado a menos 7. Não é neutro, certo? Para ser básico, tá? Para ser básico, a concentração de OH- tem que ser maior que de H+. É maior? Isso aqui, ó, 8, 8. Não, aqui é menos 8 e menos 6. Menos 6 é maior que menos 8. Tá? Então, aqui a concentração de H+ é maior que de OH-. Então, o caráter do meio é isso mesmo, é ácido. Então, o caráter é ácido, ok? E agora aqui, concentração de H+, 10 elevado a menos 7, tem que dar 14, então aqui também a concentração de OH- é 10 elevado a menos 7 mols por litro, igual, certo? Então o caráter não é nem ácido nem básico. Aqui o caráter é neutro. Então aqui é uma solução neutra, né? O caráter neutro. E agora aqui, concentração de H+, 10 elevado a menos 10, certo? Para 10 elevado a menos 14, aqui tem que ser 10 elevado a menos 4 mols por litro. 10 elevado a menos 10, parece que é maior, né? Que 10 elevado a menos 4, mas não é menor. Então cuidado porque tem um sinal negativo, né? Meio complicado esse negócio de trabalhar com 10 elevado a um expoente, e aí negativo, meio complicado trabalhar, né? Mas é isso. Então o que acontece? Aqui nesta situação a concentração de OH- é maior do que a concentração de H+, e a soma dá 14, certo? Perfeito. O que acontece? Então aqui o caráter é básico. Então aqui o caráter desse meio é o caráter básico, tá? Professor, mas é tão complicado trabalhar com isso aqui? Então vamos trabalhar de um jeito mais simples, usando escala de pH. A escala de pH a 25 graus, tá? Ela vai variar de 0 a 14, tá bom? E o que é pH? pH é potencial hidrogeniônico. Iônico. Potencial hidrogeniônico, tá? Potencial de íons H+, tá? Tá falando da concentração do H+, o pH. Perfeito. Vamos lá. Vamos trocar aqui a cor. Então vamos lá. Aqui 0, 7, 14. No 7 temos que é o neutro. Então aqui é neutro, ou é uma solução neutra. pH 7, só da água pura, hein? Sim.
na natureza e tal, também não tem, porque água pura não tem na natureza, a gente tem que preparar, né? pH 7, água pura. Ah, mas se eu tiver uma outra solução que o pH não é 7 e eu quero que essa solução passe a ser 7, ser neutra, aí tem que fazer uma reaçãozinha ali para que essa solução passe a ser 7, tá bom? Ser neutro. Mas aí é outro papo. Vamos lá. pH 7, neutro, tá? pH menor que 7, pH menor que 7 é um pH, tá? É o caráter ácido, tá? O caráter aqui é ácido, então são soluções ácidas, tá? Então, pH maior que 7 são as soluções básicas. Então, o caráter aqui é caráter básico, tá? Ok. Aqui as concentrações são iguais, de H mais e OH-. Aqui a concentração é maior de H+ do que OH-. Isso quer dizer que uma solução ácida também ela é básica? Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Então, supondo aqui uma solução de pH 2, né? E uma solução de pH 4, certo? A solução de pH 2 é mais ácida do que a de pH 4. Mas qual é a mais básica? Entre as duas, uma que tem pH 2 e outra que tem pH 4. O pH 2 é mais ácido que o 4, certo? Qual é a mais básica? É a que tem pH 4, pH maior, tá? É mais básica. Por quê? Porque vai ter mais concentração de OH- do que numa solução de pH 2, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui a concentração de OH- vai aumentando, então eu tenho mais concentração de OH- do que H+, mas tem também concentração de H+? Tem, tá? Ok? Então, essa escala é de pH e se mede o pH através de um equipamento que chama pH-gâmetro, se mede através do papel universal, papel de pH universal, a gente mergulha na solução, e ele vai dar uma coloração e tem a escala de cores que aí compara se vai ter, dá para saber se o pH é 1, 2, 7, 8, 9, 14. Só não, o que dá para aproximar no olhômetro ali é se o pH, por exemplo, é no meio, na metade. É 5,5. Não está nem na coloração de 5, nem na coloração de 6, está no meio do caminho, então é 5,5. Ok? Tá bom? Se mede pH assim. E dá para fazer também uma solução de repolho roxo. Não sei se vocês fizeram isso, sei lá, em ciências não faz isso, né? Essa solução de repolho roxo é um indicador ácido básico, né? Vai mudando a cor e tal. E aí dá para montar uma escala pelas cores, tá? O indicador mais importante o indicador químico mais importante para indicar se a ácido é básico é a fenolftaleína, né? Em soluções básicas, a solução de fenolftaleína ela é incolor. Em contato com uma solução básica, ela se torna vermelha, arroxeada, vermelha, roseada, depende da concentração ali de OH-, tá? Na solução. E se a solução for ácida, ela fica incolor, tá? Porque é o deslocamento da reação, tá? Na formação de H+ ou de OH- ali na fenolftaleína, faz deslocamento. O equilíbrio químico foi ali perturbado, tá? Agora tá bom, mas se não tenho pH-gâmetro, não tenho a fitinha, não sei nada disso, o que eu sei? Eu só sei as concentrações e quero saber qual é o pH. Então faz o cálculo do pH ou do pOH, tá?
potencial hidrogênio iônico e potencial hidroxiliônico, que é da hidroxila, ou do hidróxido aqui, tá bom? Então vamos lá. E como é que é isso? Já se assustaram, tem log, tem que trabalhar com log e tal, mas vai ver que é chuchu beleza, facinho, facinho. Vamos lá. Aqui é assim, tem uma propriedade aqui que o pH mais o pOH é igual a 14. Mas é sempre isso, professor. Sim, é sempre isso. É sempre isso aqui. Então você tem lá um valor pH 9. pH 9. Qual vai ser o pOH? Difícil, hein? Difícil, tem que pensar muito. Tem que pensar muito mesmo, né? Usar aquele meio neurônio que está ali, dormindo para fazer, né? Se aqui é 9, lá é 14, quanto é esse? É 14 menos 9. Faz aqui, 14 menos 9 que você vai achar lá o pOH, tá? Então, você tem este, dá para saber este. Você tem esse, dá para saber este. Tchau. Beleza. Então, aqui é um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Temos lá uma concentração de H+, igual a 10 elevado a menos 5 mol por litro. Ok? Tá? Esse 10 elevado a menos 5 é a mesma coisa, óbvio, que 1 vezes 10 elevado a menos 5. Certo? Porque se aparecer assim, você vai falar, professor, eu não ensino assim, não é a mesma coisa, hein? 1 vezes 10 elevado a menos 5 é 10 elevado a menos 5, né? Pelo amor de Deus. Como é que vai fazer? Ué, usar a fórmula. Qual que é o pH? Quero saber qual é o pH. pH igual a menos log de 10 elevado a menos 5. Agora aqui é usar as propriedades de log, né? Certo? Tem que lembrar os log. Eu não aprendi log então, mas é muito facinho, tá? O que vai ocorrer aqui? Ocorre isso aqui. Para quem sabe, beleza. Para quem não sabe, vai aprender. Esse expoente, ele vem para cá. Então, vai ficar assim, ó. pH vai ser menos 5 vezes log de 10. Log de 10 é 1. Log de 10 é 1. Aqui, pH igual menos 5, menos 1. Eita, menos 5 é mais 5. Então, pH é 5 vezes 1, que é 5. Tá? Ok? Facinho, né? E se eu perguntasse, então, mas qual é o pOH de numa situação como essa? O pOH. Ué, pH mais pOH 14, eu tenho pH 5, passa para lá, pOH igual a 14 menos 5. pOH igual a 9. Ok? Perfeito? Então, um exemplo aqui. Agora, se tivermos, é a mesma coisa, tá bom? Tem um pOH lá de, sei lá, 10 elevado a menos 4, tá? 10 elevado a menos 4. Quer saber qual é a concentração de OH menos igual a 10 elevado a menos 4 mol por litro. Quer saber o pOH? Como é que vai ficar isso? Vai ficar pOH igual a menos log da concentração de OH menos, que é 10 elevado a menos 4, certo? Que vai ser pOH igual, ó, esse vem para frente, menos com menos dá mais, vezes, vai sobrar o 10, que é 1, pOH igual a 4, tá? Ah, mas numa situação como essa aqui que eu tenho pOH igual a 4, mas
me deu essa informação, eu consegui chegar no pOH, mas está perguntando qual é o pH. pH mais pOH igual a 14. pH é igual a 14 menos 4. pH é igual a 10. Se o pH é igual a 10, o caráter é básico, né? Aqui pH 5, caráter ácido, certo? Menor, maior. Dicasinha aqui, ó. Dicasinha para não fazer cálculo nenhum. Mas, desde que tenhamos uma concentração de H+ ou OH-, né? Quero saber o pH, eu tenho, né? Ou quero saber o pOH, ou quero saber o pH e só tenho a concentração de OH-. Dá na mesma, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, quando você tem uma concentração de H+, tá? Igual, se e somente se for 10 elevado a, sei lá, 2, 4, 5, 8, 10, 14, não sei, tá? Ok? Mas tem que ser 10, tem que ser 10 elevado a um expoente. Um expoente que eu não sei qual é, um expoente x, ok? Tá? Isso quer dizer que tem que ser 1 vezes 10 elevado a x, que é a mesma coisa que 10 elevado a x, tá? O que vai acontecer? Eu tenho isso aqui. Como eu tenho isso aqui, certo? Como isso aqui. Qual é o pH? Qual é o pH? Tá aqui, ó. Tá aqui. O pH é igual a 5. Esse x vem para cá. Tá? Então, pH, desculpa, eu falei 5 por causa daquele exemplo. O pH vai ser x. Tá? Se a concentração for 10 elevado a menos 5, pH é 5. Tá? 10 elevado a menos 8, pH 8. E assim sucessivamente. E, professor, mas esse aqui está dizendo que a concentração de H+ é 2 vezes 10 elevado a menos 4. E agora? Aí vai ter que usar as propriedades ali do log. Tá? Vai ter que desmembrar isso. Depois, numa aula online ou na própria lista de exercício, eu coloco para vocês, tá bom? Coloco um exemplo, a gente vai ter aula online, eu falo isso, tá bom? Ok? Então, pessoal, essa dica aqui, ó, esta dica quebra um galho doido, tá? E isso aqui é a mesma coisa para saber o pOH, tá? Quero saber o pOH disso aqui. Como é que vai ser? Qual é o pOH disso aqui? pOH é Y. Tá? Aqui, ó. pOH é Y. Esse X, né? Esse X é negativo e aqui é negativo, certo? Tá? Só que o pH é sempre número positivo. Então, é menos qualquer coisa, menos x, pHx. pOH menos y, pOHy. Tá? Menos 5, pH5. Menos 8, pH8. E assim sucessivamente. Bom, rapaziada, por hora é isto. Beleza? A gente vai se falando. Até mais. Obrigadão. Valeu.